paz, queridos. Como é que você está? Como está a família? Como é que está a tua saúde? Como é que está a tua casa? Eu espero encontrar todos bem, ok? E que Deus possa estar hoje aqui nos abençoando muito, né, com a sua presença, ok? Hoje, sábado, né, dia de culto aqui na Igreja Evangélica Livre em Itapuama, né, e estamos aí contigo e você aqui conosco, amém? Eu peço a Deus que Deus nos abençoe nesse momento, nesse tempo onde estamos juntos aqui para sermos abençoados com a palavra de Deus, com os louvores, com o culto, com tudo, ok? Eu espero que Deus tenha nessa semana aí abençoado a tua vida com boas experiências, mesmo que as experiências que de repente não foi tão boas, mas que disso aí você possa ter tirado uma lição, né? Então Deus sempre está nos ensinando algo, né? Nós que temos que nos tocar, nos ligar no que Deus está falando, ok? Mesmo às vezes nas situações que nos acontecem que não é tão esperado. Mas vamos lá, queridos, vamos louvar o Senhor Jesus, ok? Deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus agir na tua casa, deixa que o Rei entre e reine no teu coração, amém? Vamos louvar, cantar o Senhor Jesus, aleluia! Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, abre teu coração nesse momento e deixa Deus entrar, queridos. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Deixa Jesus reinar na tua casa, na tua vida. Deixa Ele entrar no teu coração. Deixa Ele mandar na tua vida, querido. Ele é Senhor. Para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória. Deixa Ele entrar. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é esse Rei? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, tu és o Rei. Para que venha salvação na tua vida, abre teu coração para Jesus, para que venha salvação, paz e harmonia. Abre teu coração para Jesus, Jesus é a solução.
tudo que o Senhor me deu, eu devolvo a Ti. Eu coloco aos Teus pés, eu coloco aos Teus pés. Oh Senhor, como é bom estar perto de Ti, de Te adorar, de Te louvar. O meu coração se alegra em Ti, se alegra em Ti, se alegra em Ti, meu Senhor. Reina, reina em minha vida, reina em minha vida, Senhor. Reina em mim, reina em mim, reina em mim, reina em mim, reina, Senhor, reina em mim, reina em mim, reina em mim, Senhor, reina em mim. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia, Senhor, bendito seja o Teu nome, Jesus, bendito seja o Teu nome, Deus. Amém, glória a Deus. Tudo bem? Espero que vocês estão bem e também a internet da casa, né? Para poder assistir esse culto e fazer parte desse culto nessa maneira. Hoje vamos pensar sobre um assunto muito importante. Agora, na nossa igreja, nós estamos pensando muito sobre o assunto de ser discípulo. Quando Jesus chegou, Ele formou um grupo de pessoas, um grupo de discípulos, para trazer transformação no mundo. E vamos pensar o que significa isso. Às vezes a gente tem medo dessa palavra. Um discípulo muda o mundo ou não? Eu quero colocar esse tema hoje numa frase: muitos querem mudar o mundo, mas poucos querem começar com si mesmo. Muitos querem mudar o mundo, mas poucos querem começar com si mesmo. Quem tem a Bíblia, por favor, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou começar a ler versículo 1 até 8. Os pais de Samuel. Havia um homem do tribo de Efraim, chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufê. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Elcana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Fineás, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e a outra parte para
todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Elcana amava muito. Elcana a amava muito. Embora o Senhor não permitisse permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Elcana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O primeiro ponto é: o estado do próximo pode ser o resultado do meu comportamento. O estado do próximo pode ser o resultado do meu comportamento. Aqui, nessa história, nós temos várias pessoas aqui. E sempre quando nós estamos lendo um texto da Bíblia, vamos pensar o que eu posso aprender de nós, de mim, do ser humano, e o que eu posso aprender de Deus. Então, aqui tem essa família, né? Esse homem tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra a Ana. Então o texto fala aqui bem claro que ele amava uma mais do que a outra. Então aqui já dá para ver que existe briga nessa família. E aqui também fala bem claro que a Ana, que ela não tinha filhos. E a outra, ela sempre foi e pegou nela por causa desse assunto. E assim aqui podemos ler que a Ana, ela estava tão triste, chorando. Ela nem comia, ela ficou tão triste. Eu não sei se você conhece isso na tua própria vida, no teu bem-estar, no teu estado ou não. Às vezes a gente fala assim: eu não estou bem por causa da outra pessoa, que ela faz, né? A Ana poderia ter falado isso muito. Eu quero que nós pensamos hoje sobre aquilo que eu faço, na minha vida. Então, o estado próximo pode ser o resultado do meu comportamento. Pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Aqui nós podemos ver que é uma coisa negativa. Então eu quero não entrar muito no assunto das pessoas aqui do texto, mas eu quero que nós pensamos em hoje, na minha vida bem pessoalmente, na minha vida, eu como esposo, eu como pai, os meus filhos. Então, como é o nosso comportamento como esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, ou líder? Qual efeito as ações, o meu comportamento faz com outra pessoa? Eu quero encorajar você para mesmo sentar em casa de manhã, quando começar o dia, lendo a Bíblia, orando com Deus, falando. Pensa sobre as pessoas dentro da casa. O mundo começa onde? Começa em casa, não é? Começa em casa. Vamos pensar nas pessoas que nós temos em casa, as pessoas que nós conhecemos. E pensar como é o estado dessas pessoas. Bem-estar ou não. E vamos perguntar bem honesto a Deus: será que eu tenho a ver com isso um pouco? Ou muito? O meu comportamento? Às vezes eu penso, eu não estou gostando de alguma coisa que meu filho faz, ou até minha esposa, né, também. E de repente eu percebo, ou eles me falam: pai, mas eu fiz isso, eu estou falando isso porque você está reagindo assim. Ou minha esposa fala isso comigo. Então vamos ser bem honestos com si mesmo e com Deus. Isso é muito importante, muito importante. Vamos mesmo refletir a nossa vida bem particular e ver como é o estado das pessoas ao redor de mim. Como é isso? Pensando agora também como um exemplo agora nesse texto aqui na Bíblia.
Eu quero ler Colossenses 3, 23. No Novo Testamento, Colossenses 3, 23, aqui fala: o que vocês fizeram, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. O que vocês fizeram, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Mais um outro versículo em João capítulo 13, também no Novo Testamento. João capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, 34 e 35. Aqui diz: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiveram amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então começa comigo mesmo, aqui em João 15, versículo 8, eu vou também ler. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim mostram que são meus discípulos. Aqui, nessa história aqui em Samuel, dá para ver bem claro que a Penina, ela não mesmo agiu, o comportamento dela não foi mesmo o que aqui nós lemos no Novo Testamento, né? Como deveria ser. Mas o Novo Testamento fala bem claro o que significa ser discípulo. Eu quero continuar a ler em 1 Samuel 1, 9 até 18. 1, 9 até 18. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Ele, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja-se, para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada. E estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu então, comeu alguma coisa e já não estava tão triste. O primeiro ponto é: o comportamento do próximo deve me aproximar de Jesus, né? Muitas vezes a gente fala essa desculpa: não, eu sou assim, eu estou atuando isso porque eu também fui maltratado. Mas isso não deve ser uma desculpa. O comportamento do próximo deve me aproximar de Jesus. E aqui a Ana é um exemplo muito, muito bom. Aquilo que ela faz, ao menos a gente não está lendo isso, que ela está brigando e fazendo outra coisa contra a outra mulher, não. O que é que a Ana faz? Ela vai e começa
orar, falar com Deus. Ela está se aproximando de Deus. Ela faz aquilo que a gente leu aqui no Novo Testamento. Eu quero ler em 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, os versículos 8 até 12. O dever de fazer o bem. 1 Pedro 3, 8 a 12. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. São versículos muito conhecidos, né? Mas muitas vezes eu percebo, eu esqueço. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Eu acho que esses versículos explicam muito bem a ação da Ana, né? Ela foi maltratada e ela vem e coloca tudo isso em frente de Deus. Ela fala, ela bota a dor dela em palavras e fala com Deus sobre isso. Ela é um exemplo muito bom, ela se aproxima a Deus. E o resultado já é bem diferente, a gente vai ler depois o resultado. Eu também quero ler alguns versículos em Gálatas, também bem conhecidas, Gálatas no Novo Testamento. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Agora na quarta-feira, o pastor Fábio falou sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Também lemos alguns versículos aqui. Eu quero ler Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Eu tenho certeza que a Ana, depois dessa oração com Deus, depois com essa intimidade que ela tinha com Deus, que ela
reagiu de uma maneira diferente com a Penina. Ela provavelmente não começou a brigar, mas Deus mudou o coração dela. E com certeza, Deus conseguiu mudar ao redor da Ana, a vida, a família da Ana. Então, vamos pensar sobre isso. O que é que a gente faz o que eu faço se eu penso que eu fui maltratado? Para onde eu vou? Eu quero mesmo seguir esse exemplo da Ana. Eu quero correr para Jesus. Eu quero falar com Jesus. Eu quero me encher do Espírito Santo. Eu quero trazer um exemplo aqui. Quero comparar a nossa vida com uma esponja aqui. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, com uma esponja. E nós podemos nos encher com muitas águas sujas, limpas. Eu quero comparar essa água aqui com Deus, com o Espírito Santo. Se nós enchemos com essa água com Deus, o que vai sair se uma pessoa chega e faz isso com nós? O que vai sair? Galatas 5:22 fala sobre isso. Alegria, paz. Imagina isso, alguém chega, bate em você e sai alegria, né? Ou paz. Ou você não bate de volta. Você não mostra vingança. Isso só funciona, né? Uma palavra que a gente realmente não usa. Mas isso só funciona se nós mesmos deixamos nos encher com o Espírito Santo, com Deus. Se nós mesmos temos esse desejo de nos aproximar a Deus. Porque o milagre nisso é... Eu mesmo, já quando era criança, eu me lembro, eu tinha outros colegas na sala. Eu não gostei. E eles também não. Mas muitas vezes eu brigava com eles, né? Mas isso não melhorou a situação. Mas quando eu comecei, né? Minha mãe falava: Danilo, ora por essas pessoas. Se eu comecei a orar, eu mesmo já no próximo dia, meu comportamento já é diferente ao respeito dessa outra pessoa. E de repente eu percebo, a outra pessoa também começa a reagir diferente. E assim eu já estou mudando o meu mundo. Mas já estou começando isso. Então Deus mesmo faz esse milagre. Porque se eu coloco essa situação em frente de Deus, eu estou enchendo minha vida com Ele, com o caráter, com a personalidade de Deus, com as atitudes dEle. Isso é muito importante. Então vamos pensar agora mesmo, onde na minha vida eu não fiz isso? Onde na minha vida eu perdi de mesmo me aproximar a Deus e falar com Jesus? Olha, é isso que me irrita muito, essa pessoa aqui, isso aqui. O que é ser discípulo? Mudar o mundo? Sim, mas qual mundo? Onde é que o mundo começa? É aqui dentro no meu coração. Então o comportamento do próximo deve me aproximar a Jesus. Eu já quero ler os versículos aqui finais e já chegar no fim. Em 1 Samuel 1, a partir do versículo 19, eu vou ler agora. O nascimento de Samuel. Então isso é agora um resultado daquilo que Ana fez. Ela não começou a brigar, a mostrar vingança. Não, ela começou a falar com Deus. Ela abriu o coração, jogou tudo em frente de Deus. Tudo. E Deus, ele respondeu assim: o nascimento de Samuel. Na manhã seguinte, Elcana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa. Em Ramá, Elcana teve relações com a sua esposa, Ana. E o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida
e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Elcana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Uau! Que história! Elcana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para ele. E Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Eu acho essa história muito forte. Eu penso: uau, essa mulher, ela mesmo fez o que ela prometeu. Sabendo ele tinha 2 filhos. Ele não a gente pode falar, ele não fez um bom trabalho na criação deles, né? E agora porque eles não caminharam, fizeram mesmo o que o pai queria, né? Eles foram desobedientes. E agora a Ana deixa o seu filho com ele lá. Quando eu li isso, eu pensei em Lucas 14, versículo 33. Lucas 14, versículo 33. Também um versículo muito conhecido, muito forte. Lucas 14 e 33. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. A Ana, ela fez isso no exemplo dela, na vida dela. Ela estava tão triste, ela foi tão maltratada por causa disso, porque ela não tinha filho. Ela se aproximou a Deus, começou a falar com Deus, e Deus mudou a história. Deus mudou a história dela. E nós sabemos como Deus usou esse Samuel, né, no povo de Israel. Ele falava o que Deus queria falar para o povo. Então, Deus usou aqui a Ana, uma mulher que nem tinha filho, mas por causa da obediência dela, Deus usou ela muito. Ela recebeu o filho, ela devolveu o filho para Deus, e Deus usou muitas vidas, muitos mundos no povo de Israel. Mas onde foi que começou essa mudança? Isso começou no coração da Ana. Naquele momento, quando ela, em todo esse sofrimento, quando ela tomou essa decisão: eu não vou brigar com essa outra esposa. Não, eu vou falar com Deus, eu vou me aproximar a Deus. Vamos fazer isso também. Vamos mudar o mundo, mas vamos começar aqui dentro com nós mesmos, com nossa própria vida, porque assim Deus vai com certeza ser fiel
e vai começar a mudar. Primeiro, meu mundo, meu coração, o mundo onde eu vivo. A Bíblia fala sobre isso. Então, eu só quero empurrar vocês assim nesse assunto. E começam a pensar em mais exemplos na Bíblia. E vocês vão perceber que a Bíblia está cheia de exemplos em quais nós podemos entender mais quem somos. E nós não precisamos fazer os mesmos erros de novo. Nós já podemos aprender muito. Todas essas histórias e vidas da Bíblia aqui que Deus nos deu. Então, o comportamento ou o estado do próximo pode ser o resultado do meu comportamento. Então, vamos não deixar o estado ser negativo, mas positivo. E também o segundo ponto foi: o comportamento do próximo deve me aproximar a Jesus. Conheço muitas pessoas, eles falam: não, eu não vou para a igreja porque eu conheço esses cristãos. Não. Mas vamos pensar diferente, né? Não vamos sempre botar uma desculpa: não, eu sou assim porque foi tratado assim, porque conheço. Qualquer coisa a outra pessoa faz, bem ou mal, essa ação deve me aproximar a Jesus. Amém? Então vamos começar essa semana pensando assim: quero mudar o mundo sim, mas eu quero começar com mim mesmo, eu quero orar. Pai no céu, eu quero te agradecer muito pela tua palavra tão forte. Nós só podemos ler e o Senhor já explica tanto, já abre nossos corações com o teu Espírito Santo. E nós nem precisamos acrescentar algo ou muito, Senhor. E assim eu peço que o Senhor nos dê esse querer, esse desejo cada dia, que nós queremos mesmo começar o dia lendo a tua palavra, vendo os exemplos que o Senhor nos deu aqui na Bíblia, porque nós queremos conhecer-te mais. Nós queremos, com todos os desafios que nós temos, brigas com outras coisas, doenças, nós queremos pegar todas essas coisas e nós queremos colocar isso em frente de ti. Queremos te pedir que o Senhor nos guia com o teu Espírito Santo. Queremos dar essas frutas, passar essas frutas. A Bíblia fala sobre essas frutas tão boas, de paciência, de felicidade, de alegria, domínio próprio e muitas outras, Senhor. Queremos mesmo dar essas frutas. Muda o meu coração pessoalmente. Muda o coração aqui, nosso. Deixa-nos, use nós mesmos. No mundo, nesse lugar, na minha família, onde o Senhor me colocou. Amém. Você entendeu o que foi pregado aqui, com certeza. Sabe, escutando essa pregação, essa mensagem, que foi uma bênção. Eu encontrei também uma falha na qual eu também sempre tive, né? Hoje eu não tenho mais, porque eu tenho consciência até então do que foi pregado aqui, do que é realmente ser um cristão, né? Então, aquela célebre frase, quando a pessoa ela quer justificar, né, o erro dela com o outro, quando o outro, ela diz, né, olha para um crente, aí chega e fala assim: eu, né, ser crente igual aquele ali, né? Eu ir para a igreja para fazer aquilo que aquele ali faz, né? É tipo, por que você só olha para os maus exemplos? Olhe para os bons exemplos. Não é possível que não tenha alguém do teu lado, vizinho, na igreja, né? Tanta gente que você não vai olhar para uma pessoa que dê bom exemplo dentro da igreja, né? Então, mas só olha para aquele que dá o mau exemplo. Aí se coloca, né? Coloca uma justificativa, tá? De fato é porque às vezes a pessoa não quer ir à igreja, né? Não quer ir a Cristo, não quer
viver essa vida, né, de santidade, essa vida de um discípulo, essa vida de um cristão, os princípios, a palavra de Deus, aí sempre fica olhando para o outro, e não quer se colocar no outro. Eu, no Facebook, eu vi aí no Facebook de uma pessoa, que ela colocou assim, prefiro viver na minha vida como pecadora de que estar dentro da igreja como uma hipócrita. É tipo, o que isso quer dizer? Está errado os dois. Entende, gente? Entende, meu amigo? Entende, minha amiga? Primeiro, a mudança é dentro, é em você. É como foi falado aqui, é como o pastor Danilo falou, bem colocado. A mudança começa em mim. Eu quero mudar o mundo, eu vejo tanta coisa errada, então vou começar primeiro em mim, para que as pessoas se espelhem em mim. Paulo mesmo dizia, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Paulo primeiro estava mudando coisas nele para que as pessoas vissem nele mudança. Mas muitas vezes a gente tem essa coisa, né? Eu ser igual aquele ali, Deus me livre, por isso que eu nunca vou, né? Nunca vou para a igreja para ser igual aquele crente ali e tal. Não, querido. Muda você primeiro. Entenda isso. Amém? Que cada vez mais que nós possamos nos humilhar diante de Deus e entendermos que primeiro tem que começar em mim a mudança no outro, ok? Porque até então ninguém vai mudar ninguém, mas o meu exemplo pode mudar sim a vida do outro. Amém? Então, queria terminar. Pastor Danilo, você pode ficar aqui, Pastor Danilo vai dar a bênção final. Diz uma música assim, diz, que é mais de ti e menos de mim, né? Diz assim, que ele cresça e eu diminua. Diz assim para você mesmo, mais de ti, Senhor, de ti. Não olha para o outro não, querido, só os exemplos. Mas olha para mim, Senhor, de ti, me enche de ti, Senhor, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mas de ti menos de mim, menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Vem para Jesus, queridos, que Ele vai transformar a sua vida, amém?
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer Amém. seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, queridos. E até sábado, se Deus quiser. Amém?